Olá, revolucionárias! Olá, revolucionários! Eu sou Priscila Estela e no vídeo de hoje nós vamos iniciar os estudos e os diálogos a respeito dos direitos humanos. Em razão do Dia Internacional da Mulher, eu optei por falar um pouquinho hoje dos direitos humanos das mulheres. Mas antes da gente falar sobre isso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você clique no sininho de notificações, porque todos os dias nós postamos vídeos ao meio-dia e você vai ser o primeiro a receber essa informação. Eu quero que você também comente nos nossos vídeos, diga o que está achando, sugira temas, compartilhe com amigas, com amigos, com familiares, tá? Vamos democratizar o direito? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre um conceito brevemente de direitos humanos. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com muita tranquilidade esse tema, que é um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que a gente deve sim falar e entender um pouquinho sobre ele. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando de direitos que são protegidos pela ordem internacional e pela ordem interna. E eles visam o quê? Proteger, eles têm o objetivo de proteger violações e arbitrariedades que um Estado, ou seja, um país, possa cometer contra as pessoas que estão sob sua jurisdição, ou seja, que estão dentro do seu território e que estão sob o jugo das suas leis. Na verdade, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos que são indispensáveis a uma vida digna. E se a gente for olhar a evolução de direitos na história, a gente vai entender que os direitos humanos são normas jurídicas que garantem valores que são universais. E também a gente pode verificar que fazem parte da cultura, que estão relacionados a toda a influência própria da sociedade, tá? Então é imprescindível que a gente observe que a garantia dos direitos humanos é a garantia de direitos existenciais à vida digna. Direitos essenciais à existência digna. Então, a gente não precisa pensar numa divisão de, na ordem internacional a gente fala em direitos humanos e na ordem interna a gente fala em direitos fundamentais. A gente tem que entender que uma expressão não anula a outra, que elas não se enfraquecem, sim, elas têm que estar sempre se fortalecendo. Então, seja na ordem internacional ou na ordem interna de um país, os direitos humanos buscam garantir o quê? Direitos essenciais à existência digna das pessoas. Quando a gente fala num recorte dos direitos humanos das mulheres, que estão na categoria de vulneráveis, e depois eu vou explicar isso aí mais à frente, eu quero lembrar para vocês que na semana passada, no dia 24 de fevereiro, todos os anos, é o quê? Comemorada e celebrada a conquista do voto feminino no Brasil. E que essa data é marcada por muita luta das mulheres para garantir esse direito de voto. E ela só é comemorada há 89 anos, porque foi quando foi assegurado o direito de voto às mulheres com a alteração do Código Eleitoral de 1932. Antes disso, a gente teve, sim, a primeira eleitora brasileira em 1927, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Celina Guimarães, e também tivemos a primeira prefeita, a prefeita de Lages, também no Rio Grande do Norte, a Alzira Soriano. Por que elas foram antes? Porque o estado do Rio Grande do Norte editou e entrou em vigor uma lei estadual, a 660, de 25 de outubro de 1927, que autorizou tanto a votação quanto a candidatura de mulheres. E isso foi fruto de uma luta de uma advogada feminista, a Berta Lutz, que ela representou, inclusive, o movimento feminista na comissão que elaborou o anteprojeto da Constituição de 1934. E depois ela ocupou um cargo, uma vaga nessa Assembleia Nacional Constituinte, em 1934. Depois ela foi deputada na Câmara Federal em 1936, porque o titular morreu, mas ela estava lá. Por que eu estou trazendo isso?
porque os movimentos feministas influenciaram e foram extremamente importantes para garantir os direitos humanos das mulheres, tá? O movimento feminista por direitos iguais, que aconteceu na década de 70, segunda onda do movimento feminista, foi o que fez com que a ONU designasse o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e também instituísse o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Tudo isso também gerou o quê? A promulgação em 1979 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Esse documento, essa convenção, foi ratificado por 189 estados, ou seja, 189 países. E ela está em vigor desde 3 de setembro de 81, recente, né? Nesse documento, nessa convenção, está consagrada uma dupla obrigação, a dupla obrigação estatal de eliminar a discriminação contra a mulher e de zelar pela igualdade da mulher com relação ao homem, tá? O conceito de discriminação contra a mulher está expresso no artigo 1º desta convenção. E é muito interessante e importante que vocês leiam, por isso que eu vou deixar ele aqui para vocês. Certo? Essa convenção teve também uma preocupação e tem uma preocupação em proteger a mulher nas relações de trabalho. Uma observaçãozinha é que esse documento foi o documento que mais recebeu reservas dos países que aderiram a ele, os países signatários. Principalmente quando falava em igualdade entre homens e mulheres na família. Os países que fizeram essas reservas, eles argumentaram que elas eram de ordem religiosa, de ordem cultural e até mesmo de ordem legal. Bom, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. O que eu quero trazer para vocês é um julgado recente, né, sobre uma tese muito importante e uma garantia, inclusive, de direitos humanos das mulheres, que foi o julgamento da ADPF, na verdade foi a liminar, a medida cautelar liminarmente concedida e parcialmente concedida pelo ministro Dias Toffoli na ADPF 779. A ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental. E o STF firmou o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. O que seria essa tese de legítima defesa da honra? Seria aquela tese utilizada pelos advogados dos réus de que a honra estaria sendo defendida quando um homem mataria uma mulher em razão de uma traição na relação afetiva. O STF proibiu isso. Ele impede que advogados de réu sustentem, seja direta ou indiretamente, seja na fase de investigação ou na fase do processo, ou até mesmo no tribunal do júri, essa tese de legítima defesa da honra, sob pena de quê? De que seja nulo o ato e até mesmo o julgamento. Qual foi o fundamento do STF? Que essa tese é inconstitucional, porque ela fere e contraria os princípios constitucionais do quê? Da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Bom, é isso. Olha, um julgado recente que é uma vitória para as mulheres, principalmente nos casos de feminicídio. E o Brasil é, infelizmente, um dos campeões mundiais em feminicídio. E quando a gente fala em direitos das mulheres, em direitos humanos das mulheres, a gente tem que sempre pensar que cada decisão que resguarde a integridade das mulheres é extremamente importante, porque, como eu já disse, tudo que aconteceu para garantir os direitos das mulheres, direito ao voto, a igualdade de outros direitos, a eliminação das discriminações, as discriminações no ambiente de trabalho, as desigualdades no ambiente de trabalho são muito recentes, né? 1979, 1981, 89 anos só do direito de voto.
Com relação ao direito de voto, eu quero fazer a sugestão para que vocês assistam um filme chamado As Sufragistas, que fala e retrata bem a primeira onda do feminismo, que foi o primeiro movimento feminista para garantir o direito de voto às mulheres, e elas ficaram conhecidas mundialmente como as sufragistas. Recomendo bastante. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se não, fiquem atentos. Por hoje é isso, meus queridos. Se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram, @Revolução Jurídica e @Pri_Estela com S mudo e 2 L's. E nos vemos na próxima terça, ao meio-dia. E lembre-se, o direito é revolucionário e precisamos democratizá-lo.